Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? 6h45 em ponto. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que está em casa acompanhando a partir de agora o Evangelizar Informa. Segunda-feira, né, gente? Temos muito... Segunda-feira. Terça-feira, Mas sabe por que eu falei segunda-feira? Que hoje eu... Não, nada a ver. Terça-feira. Nada a ver. Não tô legal. Vamos começar de novo. Bom dia! Vamos começar de novo. Nós vamos para a escalada, para as manchetes do dia. Vai lá, taca-lhe pau. As consequências da chuva em Santa Catarina, a força das águas em Itaipu. Essa é a segunda maior vazão já registrada desde 97, quando a Copel começou as medições. O leilão de mercadorias abandonadas dos Correios. E o Papa Francisco lança livro hoje. Texto traz orações, mas também críticas à ONU. O Evangelizar Informa desta terça-feira, 18 de outubro, já está no ar. Terça-feira, 18 de outubro, rapaz, tá dormindo, mas não é, gente. Vocês vão entender meu drama. Olha lá, olha como é que tá Curitiba. É às 6h46 da manhã. Daquele jeito, parece uma foto que a gente fica mostrando todo dia, mas na verdade não dá pra gente ter uma ideia, mas tá chovendo agora em Curitiba. Desde as 5h15, a hora que eu tava saindo de casa, começou a chover e não parou e tá assim, ó. Eu tô fazendo, vocês conhecem o DataVilches? DataVilches é um instituto de pesquisa muito bom aqui em Curitiba. E ele está marcando que nesse mês de outubro, só 2 dias nós tivemos sol aqui em Curitiba. Quer dizer, sem chuva, um período de 24 horas sem chuva. No mais, hoje é dia 18, tudo quanto é dia chovendo, uma barbaridade aqui no capital do Paraná. Tá louco? Vai chover? Vai chover em tudo quanto é canto no sul do país. Dá uma olhadinha, previsão do tempo, taca-lhe pau. Nesta terça-feira, as instabilidades ainda seguem ativas em parte do centro e sul do Brasil, com destaque especial para o risco de temporais em Santa Catarina e também no Paraná. A chuva vai se intensificando ao longo do dia e as capitais Curitiba e Florianópolis ficam em alerta. Essas instabilidades também avançam para o estado do Rio Grande do Sul, sul de Mato Grosso e sul de São Paulo, e tem previsão de chuva forte. As temperaturas também ficam mais amenas. Chove também na região da Grande São Paulo, mas o pior da chuva fica concentrado para o período da tarde e tem alerta de temporais. Já no sul de Minas e no Rio de Janeiro, pouca chuva ainda é previsto, o sol predomina na maior parte do dia. A região da Grande Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, capital Palmas e a região de Teresina ainda com tempo firme e com umidade do ar em atenção, porque índices inferiores a 30% ainda podem ser registrados no período da tarde. Também venta bastante ao longo do dia em grande parte do centro e sul do país e nas áreas que ficam sujeitas a temporais, as rajadas podem até ultrapassar os 60 km por hora. Também chove forte em Mato Grosso e em todo o norte do Brasil, mas nessas áreas a sensação ainda é de abafamento. Tempo instável e com muita nebulosidade e chuva moderada desde o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral de Alagoas. As áreas mais ao sul da Bahia também ficam sujeitas à chuva a qualquer momento do dia. A máxima em Porto Alegre é de 23 graus, máxima de 35 graus em Cuiabá, 29 graus no Rio de Janeiro e 32 graus em Manaus. Não mencionei, mas aqui em Curitiba a temperatura agora no momento é de 14 graus e você que está em Curitiba e região metropolitana, atenção, previsão de chuva para o dia inteiro e até as 2 horas da tarde, Vanessa, possibilidade de 100% de chuva aqui em Curitiba. Eu não reclamo, ao contrário da senhora. Eu reclamo muito. Ano passado nós estávamos em estiagem aqui em Curitiba, com racionamento de água e a gente rezando por chuva. Mas agora os reservatórios estão cheios, tudo certo, e agora nós precisamos o quê? Lavar a roupa, gente. Não. E secar a roupa. Não, só dar aquela batida assim, fica tudo certo. Fica tranquilo, vai por mim. Mas vamos falar de coisa séria também relacionada à chuva, porque em Santa Catarina já tem todo aquele problema relacionado à umidade, aquela chuva que encharca a terra e acaba provocando deslizamento e aí fechamento de rodovia, coisa e tal e coisa. Vamos para a notícia, para a informação? Taca-lhe pau aí. O excesso de chuva no sul do país começa a trazer consequências mais sérias em Santa Catarina. Ontem, a Defesa Civil confirmou o transbordamento da barragem de Ituporanga, no Vale do Rio Itajaí. No mesmo comunicado, há a informação de que as famílias que moram às margens do rio não precisam se alarmar. O nível do rio ainda é considerado seguro quanto a alagamentos de margens. Até ontem, o rio Itajaí-Açu havia aumentado seu volume de água de 4 para 6 metros de altura do leito. Problemas foram verificados pela Polícia Rodoviária em estradas estaduais.
A rodovia da Serra do Rio do Rastro permanecia parcialmente interditada por causa da queda de barreira. No domingo, 2 estradas foram interditadas por causa de deslizamentos. A SC 486, em Itajaí, ficou funcionando em apenas uma pista por causa da lama que caiu da encosta. Já a SC 108, também na região de Itajaí, ficou parcialmente interditada por causa da queda de uma árvore na pista. A Polícia Rodoviária Estadual informou que ontem as rodovias já estavam liberadas de forma integral. E a Vanessa estava lembrando aqui, a BR-277 aqui no Paraná, sentido Curitiba-Paranaguá, tem um trecho ali pertinho de Morretes, que é a cidade histórica aqui do nosso litoral, que ainda permanece ali parcialmente interditado por causa de queda de barreira também. É muita chuva, gente. Muita chuva. Os geólogos, inclusive, estão analisando, viu, para ver se vão liberar totalmente, porque a chuva não para, então o perigo continua. Então vamos lá. E você acompanhou aqui no Evangelizar Informa as imagens impressionantes da vazão das águas nas cataratas do Iguaçu. A passarela chegou a ficar interditada para os turistas. No lado argentino das cataratas, a chuva fez vários estragos. O Murilo Cardoso tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Ótima terça-feira para vocês e para todos que acompanham a TV Evangelizar. Bom, eu falo daqui de Cascavel, na capital do oeste do Paraná, mas pertinho aqui de mim, a 140 quilômetros, nós temos o privilégio de ter uma das 7 maravilhas da natureza. É claro que eu estou falando das cataratas do Iguaçu, que ficam em Foz do Iguaçu. E o que chamou a atenção nesses últimos dias é o fluxo de água que aumentou consideravelmente. Só para vocês terem ideia, a vazão normal é de 1,5 milhão de litros por segundo, o que já é de encher os olhos, né? Mas nos últimos dias as cataratas registraram 16,5 milhões de litros por segundo. É muita água. Essa é a segunda maior vazão já registrada desde 97, quando a Copel começou as medições. Já o maior volume foi registrado em 2014, mais de 47 milhões de litros por segundo. Até mesmo a passarela próxima às quedas das cataratas do Iguaçu teve que ser bloqueada por conta do fluxo, sendo liberada apenas no sábado, após vistoria da equipe técnica. E claro que todo esse aumento foi por conta das longas e intermináveis chuvas dos últimos dias. A Defesa Civil informou que 24 cidades aqui do oeste e também sudoeste foram afetadas pelos temporais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é para a gente fazer um comparativo. Olha, se hoje nós estamos com esse fluxo de água bem acima do normal, no ano passado as coisas estavam muito, mas muito diferentes. Por conta da falta de chuvas que enfrentamos em 2021, a vazão de água perto das quedas foi de 260 mil litros por segundo, ou seja, 5 vezes menos que a vazão normal. O cenário ficou irreconhecível. Na época, a região oeste estava passando por uma crise hídrica. Aqui mesmo em Cascavel, por exemplo, foi decretada a situação de emergência por conta da estiagem prolongada, se tornando a pior crise hídrica dos últimos 98 anos no Paraná. Mas voltando para as cataratas, vale super a pena a visita. É um privilégio aqui no Brasil nós termos o maior sistema de cachoeiras do mundo, que se tornou patrimônio mundial da Unesco em 1987. 80% das cachoeiras estão no lado argentino do parque e os 20% restantes estão aqui no lado brasileiro. E para quem não sabe, o rio leva o nome de Iguaçu, que é a denominação indígena para grandes águas, forma uma grande curva em forma de ferradura no coração dos dois parques e constitui a fronteira internacional entre Argentina e Brasil. É uma verdadeira obra de arte natural e, como eu disse, vale muito a pena a visita. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Murilo. Mas a gente tem uma notícia triste em relação às cataratas. Um turista caiu no Rio Iguaçu, no lado argentino das cataratas do Iguaçu, nesta segunda-feira. O homem teria subido na grade de proteção da passarela. Segundo os testemunhos das pessoas que o acompanhavam, ele subiu nessa grade do mirante para tirar uma selfie. Perdeu o equilíbrio e caiu. A direção do Parque Nacional do Iguaçu da Argentina informa que equipes de resgate fazem buscas pelo homem. O turista seria de nacionalidade argentina e ainda não teve identidade confirmada. Eu estava conversando um pouquinho antes de começar o jornal, eu estava falando que eu não lembrava de um episódio que envolvesse morte de alguém, de turista, nas cataratas do Iguaçu. Aí eu fui fazer uma busca e o noticiário que encontrei foi lá em 1999. Olha só. Quando houve um acidente entre duas embarcações ali no Passeio do Macuco. Lembro. Que aí morreram ali 7 pessoas, portugueses, chilenos. Aí foi uma causa mais trágica, mas foi um acidente. Agora, de turista cair de passarela... Mas, viu, sabe que já existem estudos, gente, que demonstram que as pessoas estão morrendo ao tentar fazer fotos perigosas.
perto de penhasco, no caso agora perto das cataratas, então tem que ter muito cuidado, né? Falo nada. Vamos pro intervalo agora já? Mas pera só um pouquinho, porque nesse intervalo nós vamos mostrar imagens ao vivo para vocês, lá de Santa Catarina, Chapecó. Será que tá chovendo ou não? Imagina que não. Gente, sul do país está chovendo todo santo dia nesse horário, né? E temperatura na marca dos 17 graus. Deixa eu fazer um lembrete para quem está em Chapecó, essa região de Santa Catarina Oeste. Começa hoje o Festival de Música, Festival de Dança em Chapecó. Apresentações vão acontecer sempre lá no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo. A programação começa hoje, dia 19, e vai até o dia 21, sempre com apresentações ali nesse teatro que eu mencionei para você. Vai ter oficina de dança, oficina de jazz, nível básico ali de dança também. Vai ser bacana, uma barbaridade. Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 6 horas e 59 minutos para mostrar para vocês nesta terça-feira um amanhecer em outro ponto desse nosso Brasilzão de meu Deus. Vamos lá para o estado de São Paulo, ali quase na divisa com Minas Gerais. Taubaté, gente, Serra da Mantiqueira, não é? É, ali é considerado também Vale do Ribeira. Vale do Ribeira não é Vale do Ribeira, Ricardo, você falou besteira. Já vou lembrar o nome do vale lá, que eu não lembro agora, Campos do Jordão, essas bandas aí. Temperatura em Taubaté, na marca dos 19 graus, tudo nublado por lá. E um lembrete para quem está nessas bandas. A prefeitura informou que hoje uma avenida importante da cidade estará interditada. A avenida que nós temos ali é Amaro, Capitão Amaro, interditada até sexta-feira para obras. Beleza? Feito, então daqui a pouco a gente faz mais uma viagem com informações aí ao vivo de tudo quanto é canto do nosso Brasil. Agora, nós vamos lá para a Itália, falar que hoje vai acontecer o lançamento de um novo livro do Papa Francisco. E na verdade esse livro que trata de orações, que faz um chamamento para os católicos fazer orações, ele repercutiu na imprensa por outras razões, por outros motivos. Críticas interpretadas que Papa Francisco fez à Organização das Nações Unidas. Acompanhe. O novo livro do Papa Francisco será lançado hoje na Itália. O título é um pedido a orações. Peço-vos em nome de Deus, 10 orações para um futuro de esperança. Jornais da Itália anteciparam alguns trechos do livro. A repercussão maior aconteceu em função da crítica de Papa Francisco à Organização das Nações Unidas em 2 pontos: na condução da pandemia de Covid e na intermediação de acordo para o fim da guerra na Ucrânia. Sobre a pandemia, um pequeno trecho foi divulgado. Papa Francisco lamentou: a necessidade dessas reformas ainda fica mais evidente após a pandemia, quando o atual sistema multilateral demonstrou todos os seus limites. Com a distribuição de vacinas, tivemos um exemplo claro de que, às vezes, a lei do mais forte pesa mais que a solidariedade. Sobre a guerra na Ucrânia, outra avaliação. Quando falamos de paz e segurança em nível mundial, a primeira organização em que pensamos é a ONU, e em particular seu Conselho de Segurança. A guerra da Ucrânia destacou mais uma vez a necessidade da atual estrutura multilateral de encontrar formas mais ágeis e eficazes de resolver os conflitos. Ainda não há previsão de tradução do livro em português para a venda no Brasil. Papa Francisco foi certeiro também nessas informações para a gente relembrar o que foi a pandemia. Eu não sei se você de casa, você, Vanessa, ainda se lembra dessa situação, mas eu me lembro muito bem quando começou aquela correria de fabricação e laboratórios oferecendo vacinas. Começou uma crítica ali na região dos países da América Central, México e Guatemala, Nicarágua, porque as vacinas estavam chegando nos Estados Unidos e para aquela região não estava chegando. Demorou. E era assim, e o que estava mandando na época? O poder econômico do governo norte-americano em poder comprar, em umas condições melhores, essas vacinas. Esse dedo na ferida foi bem colocado, porque a gente vai esquecendo a pandemia. E o Papa, na época, já defendia que a vacina chegasse para todos, independente, obviamente. Que era o papel, seria o papel da ONU, fazer uma distribuição, ver quais as populações mais carentes, mais necessitadas e definir essa prioridade. Não quem tem dinheiro, mas enfim... No início foi isso. Mas o importante é o seguinte, é isso ficar registrado,
para que as gerações futuras possam lembrar de como nós erramos também nessa condução, para que isso também na nossa memória não se esqueça, porque a pandemia acabou, né? Então a gente está... Não é que acabou. Oficialmente não foi dito, mas... É que nós todos os dias nós brigamos com nós mesmos para esquecer a pandemia. Mesmo aquelas pessoas que perderam gente da família, tentam fazer de tudo para levar a vida adiante, porque foi muito triste que nós passamos. Então, esse é o fato, mas é importante para a gente não esquecer disso daí. Vamos falar de Correio agora. Ok, vamos com informação. Olha só, gente, os Correios vão leiloar mais de 40 mil itens que não foram entregues aos destinatários. Isso mesmo, são encomendas classificadas como refúgio. O termo refúgio é usado para se referir a objetos que não foram entregues aos destinatários e nem recuperados pelos remetentes após todas as tentativas de entrega e prescrição do prazo de direito à reclamação. Os itens do leilão foram separados em 10 lotes, classificados em vestuário, utensílios domésticos, material de escritório, celulares e acessórios, equipamentos, microinformática, acessórios para veículos, bijuterias, livros e artigos infantis. Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 1.600 a R$ 33.800. Para participar do pregão, os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações E do Banco do Brasil. Assim, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas pela plataforma para participar da disputa online. O edital com todas as informações está disponível no Licitações E pelo número 961250, que deve ser inserido na caixa de texto localizada na coluna à direita. Para ver mais detalhes sobre o leilão, o usuário deve passar o mouse sobre opções e clicar em consultar lotes. Para visitar as amostras dos lotes, é necessário agendamento pelos telefones 11 4313 9452 e 11 4313 8085. A visitação poderá ser realizada nesta quinta e sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 4 da tarde, na sede dos Correios em São Paulo. Os Correios divulgaram que tipo de material tem, porque eu fico deduzindo que é tudo coisa daquele AliExpress, né? Não, pode até ser, mas fica dividido, você viu? Eles dividiram em setores, então tem celulares, vestuário, e é um leilão, então você tem que arriscar, porque você não tem acesso a tudo que tem lá, entendeu? E esse é o telefone que nós estamos mostrando para fazer agendamento, para participar? Agendamento que você pode visitar e dar uma olhada no que tem, você pode avaliar. Taca-lhe pau no Informa na Cidade. A Prefeitura do Rio de Janeiro ampliou o número de centros de referência para atendimento da população que precisa atualizar informações do CadÚnico. Agora, os postos de atendimento chegaram a 60. O prazo no Brasil todo foi prorrogado até o mês que vem e houve corre-corre das pessoas com medo de perder o Auxílio Brasil, o Vale Gás e a tarifa social de luz. A Delegacia do Rio de Janeiro, especializada em investigar crimes contra crianças, voltou a pedir a prisão do ator José Drummond, de 72 anos. Ele foi solto da cadeia pela Justiça no último feriado, Dia da Padroeira do Brasil, e também Dia das Crianças. Uma operação da polícia o prendeu em flagrante com material pornográfico infantil depois de denúncia de assédio contra uma criança de 14 anos. A Secretaria de Segurança do Ceará informou que irá identificar por imagens os vândalos que participaram das brigas que aconteceram no fim de semana durante o jogo entre Ceará e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi encerrada antes do previsto, depois que as pessoas fugiram para o gramado para escapar das brigas. Já a Polícia Civil do Recife abriu inquérito para investigar outra invasão de campo ocorrida durante o jogo entre Sport e Vasco, pela Série B do Brasileirão. Vândalos invadiram o campo e agrediram 2 bombeiros civis, sendo um deles uma mulher. Ela estava no chão, distraída, quando foi agredida. E ontem mesmo, Vanessa, ontem à tarde, o STJD, que é a Justiça Desportiva ligada à CBF aqui no Brasil,
pediu a interdição dos 2 estádios, do Castelão, lá do Ceará, e também pediu a interdição do estádio Ilha do Retiro, lá em Recife, em consequência dessas imagens que nós mostramos aí, da atitude desses vândalos. Por causa disso daí. E tem um detalhe também, se vai ser interditado ou não, isso a Justiça Desportiva vai decidir e tem que decidir rápido, porque a intenção é já dar uma resposta na rodada do Brasileiro, na próxima, que começa no fim de semana. É isso daí, a resposta tem que ser dada. Assustadoras, viu? Mas a gente continua com notícia. Atenção que você pode ter dinheiro no banco e nem sabe. Olá, Vanessa, Vilches, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, a Caixa Econômica Federal começou ontem, dia 17, a fazer o pagamento do abono salarial para 1.100.000 trabalhadores. Esse pagamento, ele abrange benefícios que foram objetos de revisão de valor, que têm origem judicial ou que não foram sacados durante o calendário que foi disponibilizado no seu ano base, que é de 2016 até 2020. Esse crédito vai ser feito diretamente na conta que o trabalhador tenha na Caixa Econômica ou também por meio da poupança digital, que também foi aberta na Caixa Econômica. O valor do abono, ele é proporcional ao tempo trabalhado no ano base e pode chegar a até R$ 1.212, que é o valor atual do salário mínimo vigente. E agora, quem tem direito, então, a esse benefício do abono? Bom, quem recebeu, em média, 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu uma atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano base, que vai de 2016 até 2020. Também é preciso estar inscrito no PIS/PASEP por pelo menos 5 anos e estar com o cadastro atualizado na Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS. O PIS, só lembrando, ele é pago aos trabalhadores do setor privado por meio da Caixa Econômica e o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Só um detalhe muito importante é que esse pagamento estará disponível, esse valor estará disponível para recebimento somente até o dia 29 de dezembro deste ano. Então, se o trabalhador não fizer o saque, não fizer o recebimento, ele vai precisar esperar um novo calendário no ano de 2023. Então, como faço para saber se tenho valores a receber, por onde eu posso estar buscando essas informações? Vamos lá. Existem aplicativos disponíveis que são os aplicativos da Caixa. Tem o aplicativo Caixa Tem e também o aplicativo Caixa Trabalhador. É possível também ligar para o Portal Cidadão por meio dos telefones 111 ou pelo 0800 726 0207, digitando primeiro a opção 3 e depois a opção 2. Para mais informações complementares a respeito dos dados cadastrados na RAIS e também do valor do benefício e o calendário, o trabalhador pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou www.gov.br e ainda ligar para o número 158, que são canais do Ministério do Trabalho. Então, é muito importante que o trabalhador fique atento, que ele busque essas informações para saber se tem algum valor a receber e que ele faça isso pelo menos até o dia 29 de dezembro desse ano, senão, mais uma vez, ele vai ter que aguardar um próximo calendário. Vilches, Vanessa, volto com vocês. Obrigada, Luciana. Então, Vilches, reforçando para o pessoal, esses são os canais de atendimento para você saber se você tem direito a esse abono salarial do PIS/PASEP. Acho que nem todo mundo vai deixar para dezembro, não. O pessoal vai começar a ver agora mesmo, né? Corre que esse dinheiro é teu, não deixa para governo não, senão vai pro ralo. Vamos fazer o seguinte, agora já nós vamos falar da história do Neymar, que tá complicada a situação dele na justiça lá da Espanha, só que antes nós vamos mostrar para vocês o amanhecer lá em Alagoas. Não fomos para o Nordeste ainda, né, gente? Só para a gente aqui do Sul ficar com vontade. Imagina que não. Que imagem que é essa, Ricardo? Até eu tô com dificuldade para entender. Parece que tá nublado lá em Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas. Temperatura na marca dos 24 graus, que tá bom, né? Tá gostoso. Ah, informação importante, a prefeitura de lá iniciou tratativas para transferir a imagem do Frei Damião de Petrolina para Palmeira dos Índios, em Alagoas. É que a cidade terá um santuário para o Santo do Nordeste. Essa imagem tem 20 metros de altura e esse transporte já começou e a gente vai contar tudo para vocês numa próxima oportunidade. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente conta do Neymar para vocês.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 7 horas e 19 minutos para mostrar para vocês o amanhecer em Salvador, na Bahia. A temperatura, como é que tá lá, gente? Sol azul, céu azul, sol já no... Não é possível, 26 graus, tá batendo? Tá batendo. Você tá vendo lá no fundinho? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa imagem tá bem aqui no fundinho, quer ver ela mais de pertinho? Vamos lá, gente, que a Bahia é de Todos os Santos. Olha que coisa, Ah, Vanessa, imagina nós lá agora, hein? Sentada ali numa sacada de um edifício desse, olhando para o mar, e uma hora dessa, deixa eu ver, confirmar certinho aqui, ó. Às 7h18 já dava para pedir um café da manhã, a galera gosta de comer por lá cuscuz, não é? Cuscuz, que a galera do Nordeste gosta de comer. Um cuscuz agora com leite? Sei lá se pode comer, depois vocês me falam aí se pode comer ou não. Quanta temperatura lá em Salvador de novo, gente? 26 graus é a temperatura por lá. Então fazer o seguinte agora, vamos de notícia e informação. Seguinte, o Neymar, ele está respondendo a um processo na justiça lá da Espanha. E envolve uma transação que foi feita entre o Santos e o Barcelona há quase 10 anos atrás. Aí você vai me perguntar, tá, Ricardo, e o que o Neymar, o jogador de futebol, tem a ver com essa história? Tudo de acordo com o Ministério Público lá da Espanha. Acompanhe. O jogador Neymar foi dispensado do julgamento contra ele mesmo pela Justiça da Espanha na primeira audiência ocorrida ontem. O jogador da seleção ficou no fórum por 2 horas, mas não chegou a prestar depoimento. A previsão é que isso aconteça somente na sexta-feira. Neymar é processado pelo Ministério Público da Espanha por corrupção empresarial. Os promotores pedem 2 anos de cadeia para o jogador, mais a condenação do pagamento de multa no valor equivalente a 51 milhões de reais. A disputa jurídica envolve a transferência do jogador para o Barcelona, quando ele ainda jogava no Santos. Em 2013, o passe dele foi comprado pelo time espanhol. Na acusação, o negócio envolveu desvio de dinheiro e fraude no recolhimento de impostos. O julgamento de Neymar acontece praticamente 1 mês antes do início da Copa do Mundo do Catar. A abertura está marcada para o dia 20 de novembro. Olha, gente, eu estou acompanhando esse tipo de noticiário internacional e aqui no Brasil também a respeito da condição do Neymar. E quem entende, quem está cobrindo esse assunto, fala que as chances do Neymar ser preso, inexistentes. Ser condenado é possível, mas até mesmo a possibilidade dessa condenação vai dar possibilidade para ele, Vanessa, de pagar uma multa. E aí aquela história, a justiça é quem vai determinar o valor. O Ministério Público de lá está pedindo 50 milhões de reais para nós. Para eles, né? Mas enfim, se vai afetar a Copa do Mundo, nós estamos falando de um jogador apenas. Sim. E aquela história, cada pessoa sabe como é que lida com seus problemas pessoais. Copa do Mundo, o cara tem que estar em plena forma física, aquela história. Tem que estar com a cabeça boa. Saúde mental boa. Mas assim, nós já sabemos aí do histórico do Neymar, já passou por outras situações e nada afetou. Parece que ele é... Não sei, eu não... Mas ele só cai, né, viu? Eu não entendo de futebol, mas ele cai bastante, né? Então vai ser mais desculpa para ele cair. Deixa pra lá. Não vou falar, porque aqui, ó, Neymarzete, Neymarzete e ali, ó, Neymarzete também. Tudo dá Neymarzete. muita polêmica. Eu acho que também falta muita bola para ele. A mais, não vou falar muita coisa, é que é tudo Neymarzete. Eu vou falar de coisa boa agora. Do quê? Carne? Não, viu? Vai pro churrasco? Você sabe que são lasanha? punks? Ah, meu. Já ouviu falar de punks? Ah, não. Gente, punks, para o Vilches entender, são plantas alimentícias não convencionais. E olha, elas permitem um cardápio variado, nutritivo, saboroso e de cantar os olhos. Quer ver, Vilches? Vamos ver. Eu começo essa reportagem em meio a um jardim, mas ao contrário do que você possa estar pensando, eu não vou falar que as plantas podem deixar um ambiente mais agradável. Hoje eu vou te contar que elas podem ter outra finalidade. Dar vida a pratos saborosos e nutritivos. Isso mesmo, nessa mesa as plantas e flores não estão apenas decorando, elas fazem parte dos ingredientes das receitas. E todas elas foram colhidas no Jardim do Isaías, acadêmico de Biologia da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, no noroeste do Paraná.
O amor pelas plantas vem desde cedo e depois de entrar para a faculdade, ele descobriu a funcionalidade das chamadas punks, as plantas alimentícias não convencionais. As plantas, elas são maravilhosas, muito além de embelezar. Eu descobri que as flores podem ser comidas, né? E fazendo pratos muito saborosos, bonitos e com uma memória afetiva, porque as flores, elas nos trazem uma memória afetiva do nosso passado. Muitas plantas que a gente costuma ver na casa das nossas avós, como camélia, begônia, margarida, cravo, são comestíveis e isso traz uma memória afetiva muito bonita e muito boa. Tumberja, brinco de princesa, amor perfeito, lavanda, rosas diversas, margaridas, hibisco, Maria Gorda são nomes conhecidos de quem ama um jardim. Mas você já parou para imaginar essas lindezas na sua alimentação? E não pense que elas vão apenas deixar os pratos bonitos. Matheus Reck, professor de botânica, explica que as punks podem conter nutrientes importantes para a saúde. Nós temos vários exemplos de plantas que têm teores de alguns nutrientes, inclusive maiores do que plantas alimentícias convencionais. Então, teores de ferro, de cálcio, de cobre, que podem muito bem substituir várias plantas tradicionais na nossa dieta. E as possibilidades de receita são as mais diversas. Desde um refrescante suco de morangos com hibisco e trevo, super simples e rápido de preparar. É só misturar tudo no liquidificador e está pronto, não precisa nem coar. Esse aí tem função diurética. E acredite, dá para fazer bolinhos, empanados, molhos, mas essas eu vou deixar que a Yara explique melhor. A gente tem aqui um bolinho de arroz de Ora Pronobis e a celósia crista de galo empanada, que foi comprovado cientificamente que ela tem propriedades antitumorais, além de que o bolinho de Ora Pronobis também auxilia a pessoas com tendências à anemia, porque ele contém uma grande quantidade de ferro. Ao lado a gente tem um ceviche de flores, onde eu usei primavera, tumbergia e lanterninha chinesa. Yara é acadêmica de gastronomia, também da UEM. Quando descobriu as punks, se apaixonou pela possibilidade de trabalhar com uma culinária saudável e contemplativa. As punks, elas abrem um leque muito grande dentro das possibilidades e das vertentes da gastronomia hoje em dia, né? Como o crudismo, o vegetarianismo. Se busca hoje em dia esse resgate ao natural, então por que não com punks, né? Que são plantas ali que ainda não são tão exploradas como as convencionais. Bom, e para encerrar essa reportagem, eu vou fazer aquilo que eu tenho certeza que você está querendo, que é provar um pouco de tudo, né? Eu vou começar aqui, olha, por essa crista de galo empanada, que lembra ali um franguinho empanado, com essa maionese de Maria Gorda. Vamos lá? Olha, se ninguém falar que é flor, você não vai saber que é uma flor. Ela é macia, tem uma textura bem macia, lembra assim um cogumelo e com a maionese tem assim aquele gostinho de erva, sabe? Realmente é saborosa. Fala a verdade, viu? Você ficou com vontade, né? Com vontade de comer aquelas flores, hein? Olha, eu vou te falar uma coisa, Vanessa. Eu experimentaria. Já aconteceu, por exemplo, acho que de um bolo que tinha uma flor em cima, mas eu tirei porque eu pensei que fosse decoração. Mas eu, pra falar a verdade, eu gosto assim de flor, eu gosto daquela flor tipo um contrafilé, sabe? Aquela flor bonita assim de picanha. Essas aí... Tem que ser igual essas, olha que lindas. Não, até experimentaria, não vou falar... Não, tem que experimentar pra ver qual é que é, mas... Ai, que dá água na boca, não sei. Mas a Luciana se deu bem, ela experimentou todas lá. Você já experimentou alguma coisa dessa? Já comi a tal da capuchinha. Sabia que é uma flor bem comum? Eu não sei se em todo o país, mas aqui no sul do país, você deve ter no jardim da tua casa. Chama capuchinha, é uma florzinha que dá para comer. Só que assim, atenção, gente, não é para sair comendo planta, qualquer planta. Não, tem que saber a origem. O hibisco tem muito chá, que é uma fruta vermelha com hibisco. A gente está acostumada ao chá, né? Tem sabor, não sei. A minha mãe, viu, ela é daquelas que andam assim na rua e fala assim, olha, aquela plantinha lá dá para comer.
Sua eu não mãe? poderia. Sim, eu não tenho essa habilidade. Tá bom, então. Eu não sei qual matinho que dá pra comer. Chega. Tá, a gente vai voltar, fala, gostei desse assunto, a gente vai voltar a trazer. De repente a gente pode trazer aqui gente, pra ver vários qual é. exemplos. Fica a dica, Rihanna. Vai que. Gente, o Evangelizar Informa desta terça-feira, dia 18 termina de outubro. aqui. Eu sou péssimo para data, meu Deus do Eu céu. também. Hoje foi na sorte. Nós voltaremos amanhã, quarta-feira, às 6h45, com muita informação, notícia e prestação de serviço, que é a carinha aqui do Evangelizar Informa. Tem muita gente reclamando que não está dando ali para interagir com a gente no Facebook. Só mais um pouquinho. Só mais 2 semanas aí por causa do horário eleitoral. Depois a gente volta a fazer a transmissão e conversar diretamente com vocês nas redes sociais, tá bom, gente? Com certeza. Uma abençoada terça-feira a todos vocês e até amanhã, né? Lindo dia para você em casa e a gente se encontra amanhã. Tchau.